Bom dia, pessoal. 10 horas aqui, tem o pessoal ainda entrando, tá? Então, vou dar um bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos para esse momento que a gente está tudo ansioso, cheio de perguntas. Obrigado pela agilidade de ontem. As perguntas de vocês ajudaram muito no momento de reunião com a SEDUC que a gente teve ontem, até quase umas 7h30 da noite, né? Mas eu acho que hoje a gente vai poder se alinhar as falas, e isso é que importa. Pessoal, a gente preparou para vocês hoje uma pauta bem interessante, que é o destrinchamento, vou chamar assim, o destrinchamento do decreto do dia 29 de janeiro, tá? E da portaria 185 da SEDUC. Então, os meninos da inspeção vão fazer essa apresentação para vocês. Após a apresentação dos meninos da inspeção, a gente abre para as perguntas. Apesar que eu já estou com todas as dúvidas de vocês aqui e prontinha para responder, tá? O questionário que vocês preencheram ontem, o forms que vocês preencheram ontem, ajudaram demais a condução com a SEDUC. Então, a gente já tem várias respostas aqui. E o que não tiver, a gente está aguardando. Mas, enfim, sejam todos bem-vindos. E aí, agora a palavra é da inspetora Josi, tá ok? Oi. Bom dia, estão me ouvindo? Estamos com um probleminha aqui, Sibeli. Estou ouvindo. Bom dia. Está ouvindo? Também. Então, menos mal. Bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente retornar conversando com vocês. Nós sabemos que é o início de um ano letivo e finalizando o outro, né, do ano passado, devido à Covid, e nós temos uma série de questionamentos e perguntas, como a Sibeli falou anteriormente, principalmente depois que o governador, né, foi publicado no diário a data que as escolas poderão estar retornando às atividades presenciais. E a gente percebe que é uma preocupação generalizada, porque a rede pública e privada também, eles têm essa preocupação de retornar, mas retornar de maneira segura, para que a gente possa garantir, né? Na verdade, a gente não pode garantir nada, mas para que seja disponibilizado esse retorno da maneira mais segura possível. Então, nós fizemos, assim, um material, e esse material, a gente, em cima desse decreto, que foi publicado no dia 19, nós vamos estar explicando melhor para vocês. É claro que eu acredito que a maioria dos diretores já tiveram acesso a esse decreto, já fizeram uma leitura prévia, e a gente aqui vai estar esclarecendo essas dúvidas. E, posteriormente, a Sibeli deve estar falando, orientando também a parte pedagógica, e nós vamos, com certeza, esclarecer as dúvidas de vocês. Então, o decreto 6.211, no dia 29 de janeiro, que foi publicado, ele fala sobre a retomada da oferta de atividades educacionais presenciais em estabelecimentos de ensino públicos ou privados de educação básica e superior do Tocantins. Nós fizemos, vale lembrar aqui, em novembro, uma reunião falando sobre essa possibilidade, inclusive já pedindo, solicitando aos nossos diretores que se preparasse, né, para uma possível retomada das atividades presenciais a qualquer momento. E esse alerta, né, porque nós temos um protocolo de segurança que foi publicado, esse protocolo, naquela reunião de novembro, foi bem explicado, e as escolas deveriam estar se avaliando, se organizando, porque a qualquer momento essa retomada poderia acontecer das atividades presenciais. E é o que a gente agora está constatando. Está autorizado a partir do dia 8, esse decreto diz isso muito claramente, e nós devemos saber como isso vai acontecer, de que maneira esse decreto possibilita isso, tá bom? Eu estou com o ajudante aqui, o Samuel, com o colega inspetor, nós estamos aqui organizando para que a gente possa fazer essa leitura, vamos dizer, uma interpretação dos pormenores, só que nós estamos, o computador aqui está travando, só um minutinho, tá? Nós estamos tentando aqui visualizar, então, as telas para a gente poder dar sequência. Só um minutinho. Vocês estão visualizando até o decreto,
As telas disponibilizadas? Tá sim, Josi, eu estou Tá? vendo daqui, sim. Então tá. Dando sequência aí, a segunda tela, ela fala o seguinte: elaborar, que a primeira coisa que a escola tem é que do dia 4, até o dia 4, prorrogado por mais 4 dias, elaborar o plano de retorno das atividades educacionais presenciais. É claro que nós não vamos retornar simplesmente chamando a comunidade e dizendo que as aulas, né, presenciais estão acessíveis para a comunidade. A gente tem que contemplar o protocolo de segurança e saúde, editado pela Portaria Conjunta número 2 de 2020, é a que eu acabei de mencionar, que foi feita a reunião em novembro, né? E ela foi publicada em 21 de outubro de 2020, e o Guia de Implementação do Retorno das Atividades Presenciais. Então, está autorizado? Está. Mas desde que esse protocolo de segurança em saúde seja bem observado e todas as providências necessárias foram efetivadas pela escola. Então, a gente poderia dizer, eu tenho a obrigatoriedade de retornar dia 8, veja bem, diretores, está autorizado, mas desde que você garanta a sua comunidade escolar que esse protocolo, né, de segurança, ele está ativo dentro da sua escola. Então, não é só voltar, é voltar com segurança. Então, você é que vai decidir. E é por isso que tem, né, esse plano de retorno. É porque é a escola que vai pensar como vai voltar, como isso vai acontecer. E é claro que naquela implementação também que a gente, do retorno das atividades presenciais, foi solicitado que a escola já fizesse um diagnóstico da situação educacional e da aprendizagem dos seus estudantes, né? Com qual finalidade? De reorganizar o planejamento pedagógico. Então, nós sabemos aqui da diretoria que tem escolas que já fez um questionário, já teve uma comunicação com a comunidade escolar, já fez uma pesquisa com os pais ou com seus alunos do ensino médio, se gostariam desse retorno fosse híbrido, de que forma que eles gostariam que fosse. Então, tem escolas que já deram um passo adiante, né? Esse diagnóstico, ele já foi feito, ela já tem um pensamento organizado de como, se fosse autorizado, estaria retornando essas atividades presenciais. E também a gente tem que ter uma noção, por exemplo, nós estamos finalizando aí as turmas de ensino médio, os primeiros e segundo anos. Será que os nossos alunos realmente estão preparados nos conteúdos que realmente eles deveriam ter visto com propriedade, né? Esse diagnóstico, se eu fosse fazer, ou quem já fez, o nosso aluno está preparado, quando ele estiver lá no terceiro ano, para posteriormente fazer uma avaliação externa, o Enem, etc. Então, assim, esse diagnóstico, ele tem que ser feito, a escola tem que visualizar as condições de aprendizagem do seu alunado, de acordo com a modalidade de ensino que ele está, né, ali inserido. Podemos passar para a próxima tela, Samuel? E também para a reorganização do calendário e planejamento pedagógico que deve ser feito, né, com base nas orientações do Conselho, numa publicação aí do dia 16 de dezembro de 2020. Então, assim, gente, é claro que nós sabemos que o Estado ele tem um calendário. Então, a reorganização do calendário, a gente está recebendo as orientações da SEDUC. Agora, esse planejamento pedagógico, ele deve ser feito dentro da escola, mas com base nessa indicação do Conselho Estadual de Educação, para a escola não se perder, para que ela tenha um norte, para que ela tenha uma base fundamentada para ela estar fazendo, então, aí, esse planejamento para o ano seguinte. E nesse diário aqui, nessa publicação, a gente viu, e ficou muito claro para nós, que nós temos hoje já são 2 de fevereiro, e o decreto ele diz que é do dia 1º a 4 de fevereiro de 2020, prorrogados por igual período, para que as escolas instituam comissão local de segurança em saúde e prevenção à Covid-19 para quê? Para estudar o protocolo de segurança e elaborar o plano de retorno das atividades educacionais presenciais. Já vi que o P ali ficou minúsculo, né, de presenciais. Desculpem aí o erro, faz parte. Mas veja bem, então, a escola, ela tem que montar sua comissão dentro da própria escola de segurança e
E dizer, ontem eu visualizando as perguntas, que a Cibele já tinha feito o questionamento para as escolas, e muitas questões sobre de como a escola vai retornar, como vai proceder isso. Olha, gente, quem vai fazer essa análise, quem vai determinar que dia vai voltar dentro do protocolo de segurança é a própria escola. Então, ela vai montar essa comissão, e essa comissão local dentro da escola é que vai se organizar, pensar de como vai ser esse retorno. E esse plano, esse plano que vai ser feito de retorno das atividades educacionais presenciais, ele deve ser protocolado aqui na Diretoria Regional de Ensino. É a Diretoria Regional de Ensino, juntamente com o trabalho de parceria entre a supervisão e a inspeção escolar, que vão validar esse retorno dessas atividades educacionais, tá? Eu estou falando, depois, se a Cibele quiser complementar, fica à vontade. Deixa só eu terminar. Continuando, as instituições que atenderem todos os requisitos legais estarão autorizadas à retomada das atividades presenciais de forma gradativa e optativa, devendo ser observado os indicadores locais disponibilizados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Eu me lembro que tinha uma pergunta que falava, a escola é obrigada a retornar dia 8 ou dia 15, se a comissão interna dela assim decidir? Veja bem, pessoal, é claro que a escola pode retornar ou não, é ela que vai decidir, a comissão dela, que ela, internamente ela criar, ela tem que observar, né, quais são os indicadores ali da comunidade que ela está inserida. Eu dou um exemplo aqui, o Taquari. Tem uma escola lá situada na comunidade de Taquari. Quais são os indicadores que você vai procurar? Redes de saúde, quem tem esses dados, como é que está? Vamos dizer, suponhamos que naquela região, né, tem um índice que a saúde entende que é um número alto, elevado, você vai colocar no seu plano de retorno, né, que tudo isso, você tem que observar, você tem que estar atento, você tem que estar conectado com a rede de saúde, né, de vigilância em saúde, porque eles são parceiros e eles vão também nos ajudar nessa questão de decidir, né? Você tem que procurar informações, trazer para dentro da escola, para que essa comissão possa ter, então, a possibilidade de pensar e validar aí esse retorno aí. Aliás, validar não, porque quem vai validar é a comissão que for aqui da Diretoria Regional de Ensino. Continuando, outro item. As atividades educacionais presenciais poderão ser suspensas a qualquer momento ficou repetido, em caso de alterações do quadro epidemiológico, seguindo orientações das autoridades sanitárias. Veja bem, gente, isso nós estamos vendo na mídia, que algumas instituições, alguns municípios tiveram suas atividades sociais liberadas e depois vem fechamento posteriormente, de acordo às orientações da vigilância em saúde. Então, assim, o governo autorizou a volta, o retorno das atividades presenciais, sim, mas se o quadro, né, se agravar da Covid-19, os indicadores forem elevados, é claro que as autoridades estaduais, municipais, vão tomar as devidas providências e poderão suspender. Então, nós temos que estar bem esclarecidos sobre isso. Podemos retornar? Podemos, sim, com segurança, de acordo com o protocolo que foi trabalhado, mas pode também ser suspenso a qualquer momento. Bom, o documento, ele não é extenso, ele é um decreto que foi publicado de maneira muito clara, não tem muito pormenores. A gente teve uma dúvida só em relação às escolas particulares, porque essa comissão é criada dentro da escola privada, ela mesma que vai validar essa reorganização do retorno das atividades presenciais, e aí, né, a gente acredita que tudo vai dar certo, é uma experiência nova, mas nós vamos superar. E dizer para vocês, diretores e servidores das escolas, que são as pessoas que estão aí na ponta, que realmente recebem o aluno, e sem o aluno não existiria toda essa estrutura organizacional dentro da educação,
nós acreditamos que vai dar certo. A gente precisa acreditar que esse momento ele vai passar, que as coisas vão voltar ao normal. E, assim, é claro que é trabalhoso. Então, nós colocamos um pensamentozinho aí, enquanto inspeção escolar. É preciso responsabilidade, enfrentamento e organização para que possamos superar esse momento. E aqui eu volto e gostaria de reafirmar uma palavra que eu li ali até no slide que estava antes do início da reunião, autonomia. Nesse momento, a escola, através desse comitê que ela vai criar, ela tem autonomia de analisar, de buscar informações, e ela se organizar e dizer, olha, eu tenho condições de atender a minha comunidade tal dia, de forma presencial. Então, isso é autonomia. Nós, enquanto Diretoria Regional de Ensino, estamos aqui para orientar, para dar o respaldo necessário, mas você tem autonomia, enquanto comunidade escolar, de analisar, de verificar, de conversar dentro dessa comissão interna e decidir o caminho que vocês querem seguir, tá? Estamos aqui para tirar as dúvidas, qualquer questionamento que for relacionado à inspeção, nós estamos trabalhando de forma aqui, assim, ativa, eu e o Samuel, a colega Marivana já vai estar retornando também, no turno da manhã, estamos disponíveis para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Bom retorno nas atividades presenciais e um abraço. E a data aí eu até achei engraçado. Hoje, dia 2/2/2021, tá? Tudo passa, gente. Bom trabalho para vocês. Sibeli, é com você. Obrigada, Josi. Obrigada aos meninos da inspeção aí, né, que fizeram o destrinchamento do decreto que saiu, 185. Agora nós vamos aqui demandar as dúvidas dos diretores, e se tiver dúvidas novas, também estou à disposição. Antes de iniciar, eu quero falar que Maristela está aí rodando pelas escolas, então ela mandou a gente dar continuidade aqui, mas pode ser que ela apareça aí de repente, mas a reunião fica gravada, pode ser disponibilizado, o Lucas, eu já solicitei dele o mais ágil possível, se a gente conseguir renderizar, no final da tarde já está disponível para vocês compartilharem com toda a equipe. Mas parabéns para o diretor que colocou seu coordenador bem aí do lado, essa mesma é a ideia, porque a vaga é uma só, mas eu posso compartilhar, não tem segredo nenhum aqui nessas reuniões, ok? Eu coloquei o link da reunião do dia 3 de novembro. Nós fizemos uma reunião sobre o protocolo de segurança, que saiu do decreto 6.159, do dia 30 de dezembro, que tinha como pauta do Ministério da Saúde a fazer um protocolo de segurança para os departamentos. Tá? Então, mediante esses decretos, foram feitas orientações para a gente, que nós repassamos prontamente, até nesse mesmo sistema que foi feito agora. A própria inspeção fez o destrinchamento, que no dia foi a Josi, novamente, obrigado, viu, Josi, por essa parceria aqui com nós do Pedagógico. Então, ela fez o destrinchamento, e desse dia, nós tínhamos uma atividade a ser executada, que eu lembro muito bem que era o estudo do protocolo, e a com saúde. Então, depois que vocês me entregaram o questionário, está aqui na minha mão, o Forms, eu percebi que tinha algumas coisas que estavam vagando, eu fiquei muito preocupada com a situação das escolas. Então, vai a minha pergunta de hoje. Mentalizem a resposta, não precisa me responder aqui que eu nem quero, eu já fiz um chamamento às nossas supervisoras para esse acompanhamento. As escolas estaduais direcionadas à GRED e Palma têm o seu Consaúde? Responde aí mentalmente. Se não tiver, está na hora de correr atrás e fazer rapidinho, de acordo com o decreto. Dúvidas sobre o decreto que foi trabalhado dia 3 de novembro, vocês podem tirar no PV, senão a gente vai trabalhar assuntos que já foram trabalhados aqui. Tá, ok? Então, essa fica a mensagem de hoje. Se eu não tenho Consaúde, eu vou correr atrás aí, quanto liderança, de preparar o meu Consaúde, tá, ok? Mas uma mensagem que eu acho que, antes de iniciar tudo, é aquela que está aberta lá no início. Lucas, pode pôr a tela que você colocou, que tem a palavra autonomia e responsabilidade para a gente?
porque hoje a gente vai trabalhar com essas duas palavras muito, tá, pessoal? Eu preciso da autonomia da liderança de vocês, junto com a responsabilidade que vocês têm por essa liderança. Então, o decreto, ele é um decreto que é facultativo. O que significa a palavra facultativo? Né, nós temos o poder de autonomia, de tomar a decisão de retomar presencial ou não. Porém, existem alguns critérios que eu preciso estabelecer. Para o pessoal que está muito ansioso, a questão da retomada precisa ficar bem claro aí, que todos podem retomar presencialmente, se assim, né, tiver tudo ok, protocolo de segurança, o planejamento ok, o plano aprovado aqui pela regional e SEDUC, são duas comissões que vão validar os planos de vocês. Outra coisa que talvez vocês estejam muito ansiosos, porque aqui no formulário veio muitas perguntas, era da data. Calma, vocês continuam fazendo tudo remotamente até que tudo esteja pronto e eu tenho uma data para retornar presencialmente. Eu consigo fazer dia 8? Ótimo, meu plano está aprovado? Beleza, dia 8 eu posso retornar? Pronto. Pode retornar. Não consigo fazer dia 8, Sibeli, consigo no dia 15. Ótimo também. O que não se pode fazer é uma coisa sem ter responsabilidade, ou coisas que a gente não consegue fazer, né? Dar o passo maior que a perna. Nós vamos dar o nosso passo de acordo com a passada da gente, o que é possível se fazer. Ah, tá. A André vai disponibilizar um modelo de plano de retorno? O José está perguntando aqui. Não, José. Por quê? A palavra autonomia e especificidade. A sua escola tem o seu planejamento. Na live de ontem que eu participei, foi até uma brincadeira. Nós teremos, ao todo, 430, eu não lembro o número direito, Lili, mas acho que são 439 escolas da rede estadual que farão o seu plano de acordo com o que ela tem lá, tá? De acordo com a realidade. Então, no plano, uma coisa muito importante é o meu diagnóstico. Eu não sei se o Manuel está aí. Lembra, Manuel, a questão do Forms para as famílias? Né, para saber se a família tem interesse ou não, que você queria algo oficial, eu disse para você que você poderia fazer o Forms informal para ter uma noção, também serve como um dado, um diagnóstico seu, tá? Com relação ao que as famílias querem. Pode fazer outro nesse momento? Pode. Se você achar que houve alteração naquele momento daquele diagnóstico, vocês podem utilizar outro. Então, a responsabilidade de vocês aqui, para a gente fechar hoje. Com saúde, que precisa estar prontinho, precisa ser feito de acordo com todas aquelas coisas bem registradinho, bonitinho. Por quê? Eu estou batendo na questão do com saúde? Porque essas pessoas têm um peso gigantesco em cima dos ombros, que é validar todo um trabalho da escola. Outra coisa extremamente importante, a verificação dos meus diagnósticos, da situação dos meus servidores, da situação dos meus alunos, da vontade das famílias, da minha capacidade estrutural. Então, são várias dimensões que eu preciso fazer um levantamento na minha escola para colocar no meu plano de retomada. Para quê? Para que o meu plano mostre a minha capacidade de retomar ou não. Caso eu verifique com os meus diagnósticos que não é possível se retomar, o meu plano vai ser de permanecer o quê, gente? Remoto. Então, não tenho capacidade de retornar. Todo o meu levantamento fala que eu não vou ter como dar uma aula presencial, porque todos os meus professores são remotos, são de risco. O que eu faço? Faço um plano que continue remoto. Alguma dúvida nessa minha fala, pessoal? Vocês têm um decreto que autoriza, nesse momento, se é possível, de acordo com os diagnósticos, e eu acabei de colocar ali no próprio chat um site que dá a situação epidemiológica de cada município, tá? Então, vocês podem considerar isso também como um dado. Então, caso a minha situação não favoreça de contaminação, a minha situação não favoreça de número de servidores que pode fazer esse atendimento, tem como eu retornar presencialmente?
Não. Então, eu faço um plano de continuidade remota, apesar que vocês já estão dando, não é para parar nada que está sendo feito agora. Outra coisa interessante a ser dita, todo mundo pode retornar presencialmente, até o ensino médio, ok? O ensino médio o ensino médio, algumas turmas de EJA, ele não tem a prerrogativa da questão do diário, do cumprimento de carga horária, seria mais um plano de intervenção no nível de aprendizagem dos alunos, tá? Então, ele pode, sim, se ele achar que isso é um projeto da escola, que a escola tem que fazer isso para a comunidade está desejando essas aulas, eu vou chamar aula de reforço. Então, beleza, ele vai fazer um projeto dessa retomada para oferecer, né, essa assessoria, eu vou chamar de assessoria da aprendizagem aos seus alunos, que já concluíram o ano letivo. O fundamental é diferente, tá? Se caso há possibilidade de retomada, ele retoma, mas com diário e com período letivo, que é um tanto diferente do médio das turmas que concluíram. Então, vamos lá. Dia 6 de fevereiro, fecha todo o ensino médio. Se caso a escola não quer essa retomada, acha que não tem necessidade, seus alunos aprenderam remotamente, está tudo ok, meus diagnósticos mostram que as famílias não têm interesse nessa assessoria, né? Qual vai ser o meu plano? Eu preciso retornar? Eu preciso fazer aulas presenciais? O que a escola, o ComSaúde e os diagnósticos me dizem sobre essa situação? Tá bom? Então, presta bem atenção que não existe uma obrigatoriedade, e sim uma vontade de assessorar nossos alunos, ok? Tá. Tem gente aqui, não tem como eu atender, o telefone tocando. Mas vamos lá. Vou ver aqui, tem algumas perguntas. Quando abre as matrículas? José, provavelmente só em março, tá? Mas isso aqui é eu falando dos meus achômetros, não considera nada que eu falo, tá? Finalizamos dia 6, é isso mesmo. Vão contratar profissionais para substituir os que estão no grupo de risco? É isso que eu acabei de falar, essa pergunta é importante. Não volta presencial aquela disciplina que não tem o servidor para atendimento presencial. Por isso, o diagnóstico de vocês é importante. Mas vamos pensar, minha comunidade quer a aula presencial. Nos meus diagnósticos, eu constatei que é um anseio da minha comunidade. Eu tenho professor de ciência da natureza que é remoto e tenho professor da área de linguagem que não é remoto, ele pode voltar presencialmente. Isso me impede de fazer um plano de retomada, continuar com aulas remotas em ciências da natureza e oferecer aulas presenciais de língua portuguesa? Me impede quanto escola? Não me impede, só vai dar um pouquinho de trabalho na hora de eu fazer o meu planejamento. Por isso é muito importante o diagnóstico de vocês. Agora vamos pensar, 100%, e a SEDUC tem noção, nós temos noção da situação do quadro de servidores. 100% dos meus professores, e aí eu também tenho que considerar SG, merendeira, tá? Eu estou utilizando os professores para ficar mais fácil o exemplo. 100% dos meus professores são de risco. Tem como eu oferecer aula presencial? Não. Então, eu continuo validando o plano remoto. Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Vocês conseguiram entender o porquê da palavra autonomia e responsabilidade? Continuamos mantendo o primeiro pilar, que é a saúde e a segurança de todos nós, mas precisamos fazer uma análise séria, com responsabilidade da nossa situação, da nossa comunidade, para ver se temos condições, e se tivermos condições, mesmo que fragmentado, então é o caso lá, eu não posso voltar com ciência da natureza, mas posso voltar com língua portuguesa. Né? Eu tenho todos os servidores, ou um quadro de servidor que me suporta atender esses meninos na merenda. Tudo isso tem que ser considerado. Quem faz esse diagnóstico e devolve para a gente a situação da escola? É por isso que hoje eu falei que eu queria só os diretores, apesar que vocês têm toda uma equipe para ajudar vocês.
Mas a responsabilidade, o peso dessas informações, do que é possível se fazer, de qual é a situação dos meus servidores e de toda essa responsabilidade é naquele que assina, né? Então, está na mão do gestor. Olha lá, é a mesma pergunta, como vamos substituir as merendeiras, SG e vigília? Todos os meus servidores precisam ser considerados no diagnóstico. Para uma escola funcional, que eu preciso. Porém, vocês vão precisar registrar, pautar, documentar, né, e colocar isso no diagnóstico. Um dos fatos e do momento agora é o diagnóstico da escola. E a gente tem que tomar cuidado, porque aquela questão assim, eu não trouxe documento, eu não comprovei que eu sou de risco. Como faz? Então, para a SEDUC, você tem capacidade de ofertar isso. E seria incoerente eu não ofertar. Então, eu, mediante a minha vontade, eu acho muito perigoso, eu não quero, eu não vou ofertar. Não é assim que funciona. Eu preciso garantir todos os direitos. O do meu servidor, que é de risco, mas também o da família do meu aluno, de receber, se caso ela queira. Até teve uma pergunta interessante, se eu era obrigada a convocar os alunos. Eu não lembro se foi acho que foi com a supervisão. Não, gente, não é convocação. É oferta do atendimento. Eu oferto. Por isso aquele diagnóstico lá atrás, para saber se tinha famílias que tinham interesse. E todo esse movimento é porque algo chegou até lá os nossos governantes, né? Então, eu tenho a classe que atende a educação, os servidores, mas eu também tenho as famílias. E tudo precisa ser considerado, ponderado, colocado na balança. Tá, a previsão para o início do ano letivo é dia 5/4, é isso mesmo, Cris. O ano letivo de 2021 é uma coisa, nós estamos tentando fechar 2020. Tanto é que para as escolas de ensino médio, eu estou dizendo plano de intervenção, plano de aula de reforço, não período letivo, tá, pessoal? Então, não vai ter diário para o ensino médio, ele pode oferecer 2, 3 disciplinas se ele achar interessante, é um planejamento um pouco mais flexível. O do fundamental, ele tem uma certa flexibilidade, mas é diferente, é período letivo, tá? Vamos lá. É complicada essa situação, daqui a pouco a comunidade vai cobrar aulas presenciais e achar que a gente não quer trabalhar, como já dizem, sendo que na escola temos 30%. Por isso é importante o diálogo e a comunicação, né? Usem a mídia para comunicar, para informar, né? Para relatar a situação da escola. Eu preciso dar visibilidade à minha comunidade com a situação, né? E acho que também lá com saúde era para ter pessoas e membros da própria comunidade. Se alguém tiver aí para me ajudar sobre a comissão que a escola faz, então esse já seria um aporte. Outra coisa interessante, a associação de apoio à escola também precisa ter pessoas da comunidade. Não é só o pessoal em torno ou de dentro da escola. Eu preciso de membros de fora, aluno, pai de aluno. Para que isso? Para que fique transparente o processo e para que as pessoas saibam o que está acontecendo com a escola. Tá? Então, eu começo a fazer a minha comunicação, e isso é a função da liderança. Comunicar, informar, distribuir a informação, replicar, né? Esse o bom gestor faz, ele faz esse aporte. Então, vocês vão precisar estreitar. Não sei, põe no rádio, eu sei que o momento está difícil. Ou quando vai entregar o roteiro de estudo, já bate um papo com aquele pai, com aquele aluno, né? E vamos fazendo essa comunicação. Mas hoje aqui o que eu quero deixar bem claro para vocês, diagnóstico, eu creio que vocês já vinham fazendo isso, juntem todo o documento, sentem com saúde. Uma coisa eu não posso esquecer, eu até anotei aqui de ontem, a Lili está aí, que acompanhou a reunião, tem alguns equipamentos que vão chegar na escola, né, Lili? De audiovisual, de espaçamento, a Lili fala melhor. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? É o seguinte, a SEDUC, eles vão encaminhar 3 máscaras para cada aluno e para cada servidor, né? Vão mandar também uns panfletos com
informando sobre a higienização. Vão mandar também aqueles de marcar, vocês podem marcar ou no chão ou na cadeira, se pode sentar ou não. Agora, sim, quando vai chegar até a escola, eu não sei dizer para vocês, mas eles falaram que é o mais rápido possível, tá? Então, cada servidor vão receber 3 máscaras e cada aluno 3 máscaras. Tá joia? Aí depois eu vou até falar com referência, assim, a vocês adquirirem, né, outros produtos de EPIs que precisa. Acho que eu posso falar, Sibeli, aproveitando? Então, com referência aos EPIs, vocês receberam o PDD emergencial, né? Então, muitas escolas já compraram, já adquiriram aqueles produtos que precisa, que foi estabelecido com o PDD emergencial. Teve escola que, com a gestão, não, meu dinheiro, o PDD, nós já utilizamos todo, e esse ano nós vamos precisar para adquirir alguns produtos de EPI. Posso comprar com a gestão? Pode. Eles falaram, se não tiver o PDD emergencial, pode adquirir com a gestão. O tapete, eles não vão mandar aquele tapete, precisa o tapete. Aquele tapete de higienização, né, dos pés. Então, diz que pode comprar com o dinheiro. Ou PDD emergencial, ou gestão. Com referência aos EPI que vocês já receberam, né? Eu conversei no grupo que nós temos dos coordenadores financeiros, onde eu pedi para que todas as escolas já utilizassem, já instalassem os dispensers. Todos me confirmaram que foi instalados, né? Nos banheiros, na área externa, aliás, a área da escola, né? Onde tem movimentação, outros colocaram os dispensers em cada sala, uns dentro da sala, outros do lado de fora. Ótimo. Os termômetros, tem escola que já está utilizando, muito bem. Quem não está utilizando o termômetro ainda, de verificação da temperatura, vocês pedem para verificar se está funcionando. Porque se não estiver funcionando, eles vão trocar esses termômetros. Aqueles encaminhados pela SEDU, tá? Os termômetros. O que mais? Os termômetros. Agora, tá bom, Liliane, nós não temos os EPIs, já está acabando, os álcool, tudo, e não tem dinheiro na gestão. Vocês vão ter que me mandar esse documento informando que vocês não têm como adquirir com a gestão esses EPIs. E, com isso, só que vocês vão me fazer um favor. Junto com o ofício, não é só falar que não tem condições, não, que não tem dinheiro na gestão. Coloca o extrato comprovando que não tem dinheiro na gestão. Todos que trabalham, já pediram alguma coisa para a SEDU, que eles sempre falam, cadê o extrato? Bora ver se na conta realmente não tem dinheiro. Então, assim, vocês verificam, não tem condições de adquirir isso, que precisa, no momento, vocês vão mandar um ofício solicitando recurso para adquirir e comprovando com o extrato que não tem dinheiro na conta. Tá bom? Ah, mas nós precisamos comprar umas máscaras. Sim, vocês vão comprar umas máscaras, mas para ficar uma reserva técnica. Por quê? Pode ser que o aluno está utilizando lá e quebrou, e ele não tem outra. Aí tem como vocês substituir. Um servidor, como acontece aqui muito na André, de chegar, esqueci minha máscara. Então, é para essas situações que realmente acontece, mas que todos vão receber 3 máscaras, vão receber. Então, o aluno, quando ele for, é bom ele levar mais de uma, né? Para poder, o tempo que ele ficar na escola, não ficar só com uma máscara, porque tem um tempo, né? Então, assim, só não adquirir máscara para ficar em estoque. 10 caixas, 20 caixas de máscara. Não.
pode adquirir só mesmo para reserva técnica. Pode comprar aquela máscara facial? Pode sim. Pode comprar luva de látex? Sim. Por quê? Vocês vão ter um servidor lá na portaria verificando a pressão, ou verificando a temperatura. Então, é bom essa pessoa estar com luvas. E também tem a parte das merendeiras também que precisa, né? Eu acho que depois a gente fala sobre alimentação. Sim, já. Aí também tem as dúvidas que podem ser tiradas no PV, né, Lili? Tá bom. O importante é a gente entender toda essa logística. Eu vou responder algumas perguntas aqui do chat, aí conforme for surgindo os temas, a gente preparou a reunião até meio-dia, tá? E depois, se alguém quiser a palavra também, é só pedir. Mas eu vou tentar responder algumas perguntas do chat, que é a ansiedade de todo mundo aqui. E as que estão aqui, que eu também estou com todas as respostas aqui, estão perguntando, Sibeli, preciso saber como será o horário de aula, 50 minutos. Permanece. Vocês vão entender depois que eu der uma explicação sobre como eles visualizaram isso. Mas isso é uma fala minha, vão vir documentos de forma oficial. O possível retorno é a partir do dia 8, desde que a gente cumpra todo aquele protocolo que a Josi acabou de mencionar, o plano de retomada, as comissões vistoriano, o aval da diretoria e da SEDUC, tá? Então, possível retorno para as aulas híbridas presenciais, eu vou depois explicar o porquê da palavra híbrida, tá? Então, é dia 8 de fevereiro, mas a gente pode, um pouquinho mais para frente, né? Não pode antecipar do dia 8, mas aí dá uma atrasadinha devido à EPI, que ainda não tem, devido a um monte de coisas que a gente precisa arrumar na escola, e que Lili bem mencionou, eu vou fazer um planejamento de acordo com a minha possibilidade. Não é tumulto, não é obrigatoriedade, não é correria, não é fazer o que não se pode. Então, é autonomia com responsabilidade. No meu plano vai estar escrito lá exatamente o dia que eu posso iniciar, de acordo com as minhas possibilidades. Mas a aula permanece de 50 minutos, ok? Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver outras perguntas. Se eu estiver esquecendo, alguém achou que eu não respondi, vocês me chamam, tá bem? Muito delicado, precisamos resolver essa pendência urgente. Tem casos que são à parte, que não tem diretor, esses colégios depois vão estar tratando no PV, tá bom? Se não tem um diretor, tem um secretário, tem um coordenador, eles vão entrar em contato com o seu supervisor, com a sua inspeção, comigo, com a Lili, tá bom? Para a gente tratar o coletivo aqui hoje, e essas partes específicas a gente trata no PV, tá ok? Estão perguntando da questão do lanche aqui, tem toda uma orientação, depois Lili pode entrar novamente. Outra coisa aqui, aqui é financeiro também. Vão ser contratados profissionais para o acompanhamento de alunos que utilizam transporte? Max, eu creio, aí quando eu falo eu creio, é Sibeli, tá? Eu creio que não, por causa da forma que foi pensado o sistema híbrido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma turma do 7º ano. Essa turma será fragmentada em 2 blocos. Então, eu vou ter alunos do bloco A e alunos do bloco B. Um único diário, que é o diário do 7º ano, mas em 2 blocos. Os alunos do bloco A vão para a escola no dia segunda e terça. Estou dando um exemplo. Segunda e terça vão os alunos do bloco A. No ônibus só vai os alunos do bloco A. Por isso precisa toda uma prévia de trabalho com a comunidade. Na quarta e na quinta, vão os alunos do bloco B para a escola e vão utilizar o transporte só os alunos do bloco B, para evitar a aglomeração, para evitar aquele ônibus lotado e a sala de aula também. Então, vocês vão trabalhar nas aulas presenciais, dividindo as turmas. Então, se eu tenho uma turma de 30 alunos, vamos pensar assim, 15 num dia, 15 no outro, tá bom? Aí a gente imagina que não fique um tumulto no ônibus, a não ser que os ônibus estejam carregando muito mais do que os alunos que se comportam sentados. Então, tudo é planejado nesse estilo, a não ser que o ônibus esteja fazendo isso. Por isso, precisa do diagnóstico, viu, Max? Todo esse diagnóstico precisa ser feito,
para que não exista o aglomeramento. Então, esses casos de, né, eu creio que não, tem uma lei a ser seguida, não acredito que os ônibus estão vindo com aluno e não tem, mas enfim, é essa a visão que a gente tem que ter com relação a isso. Será facultado o uso de máscara ao professor durante as aulas presenciais? Penso que será muito complicado ao professor o uso de máscara durante um turno de 5 aulas. Nós vamos ter que acostumar, eu sei que é difícil, porque eu também me sinto sufocada, mas a gente vai ter que trabalhar o protocolo de segurança com o aluno e com o professor. E aí ele vai ser o exemplo. Então, até o currículo está acompanhando aí, é um dos trabalhos nessa assessoria. Semana que vem o currículo está preparando, tá, pessoal? A gente vai estar preparando alguns exemplos de aula no sistema híbrido, para que o professor reduza o nível de serviço e que ele entenda o que é essa aula híbrida, para as escolas que vão retornar, tá bom? Mas a máscara é obrigatória, né, Lili? Ela vai me pegar. Mas é obrigatória, a gente ri, mas é obrigatória, principalmente quando a gente está nesse ambiente com alunos, né? E vai ser um trabalho gigantesco também de educação com essas comunidades e com a gente mesmo. Aqui tem uma outra pergunta interessante. A escola localizada na zona rural faz uso de transporte escolar, temos 2 ônibus para o transporte escolar com os alunos. Como manter o distanciamento? Então, já respondi respondendo a do Marcos, fragmentando a turma, dividindo, né? Então, vocês não têm, a turma não tem que vir segunda, ela vai vir 2 dias na semana. Tá, uma coisa interessante, acho que, não sei se a Lili mencionou, sexta e sábado são para desinfecção da escola e as aulas devem ser remotas. Então, sexta e sábado, os professores que tiverem aula naquele dia vão precisar preparar o roteiro e os alunos vão levar para casa esse roteiro. Sexta e sábado fica para desinfecção da escola, para sanitização, não tem aula no prédio da escola, ok? São aulas remotas. Então, nós vamos ter o aluno na escola segunda, terça, quarta e quinta, ok? Essa informação. Vamos lá, para mais pergunta aqui. Podemos continuar ensino remoto, aulas online até o encerramento do ano letivo 2020, em março de 2021? Depende do seu diagnóstico e do seu Consaúde, tá? Se tudo tiver ok, se o seu diagnóstico não favorece, se sua comunidade não solicita, eu vou repetir novamente, o decreto saiu mediante solicitações de várias pessoas da comunidade, tá? Então, eu não sou uma escola sozinha, né? Não é só a classe de professor ou só a classe de servidor, eu tenho as famílias, e eu preciso garantir o direito de todos. Tá? Então, pensando nisso, você precisa ter um bom diagnóstico, e aí, se no seu diagnóstico, aqui no caso é uma escola de fundamental, não é possível, não tem que se fazer, mas se é possível, existe uma vontade da comunidade, por que você não ofertará? Essa pergunta que tem que ficar, tá? Mas, se o seu diagnóstico não é favorável, sua comunidade também não mostra interesse, então, é só validar o seu plano de continuar remotamente, ok? Outras perguntas que eu vou responder aqui, depois eu vou estar passando. Já respondi a questão de 50 minutos, a quantidade de aluno por sala, sempre a metade da turma. Como será a dinâmica de aulas, quantidade de aulas por disciplina no decorrer da semana? Exatamente igual está a estrutura curricular aprovada pelo Estado de Tocantins, pelo Conselho Estadual de Educação. Permanece a estrutura curricular. Vou dar um exemplo. Ciências da natureza tem 3 aulas no fundamental. Ele precisará ter 3 aulas semanais, sejam elas híbridas ou remotas. Se o professor é de risco, ele vai dar 3 aulas remotas. Se o professor não é de risco, ele provavelmente vai dar 2 aulas presenciais e faz aquela da sexta-feira que vai remotamente, tá? Ok? Esse ponto, acho que essa pergunta era interessante. Outra pergunta. Em relação aos professores de risco em trabalho remoto, como serão ministradas as aulas presenciais desse grupo? Não haverá aula presencial para professor de risco. Vou repetir. Não haverá aula presencial para professor de risco. Ele continua preparando as aulas remota.
Como vocês vão fazer isso? No planejamento, vocês visualizam a disciplina que é possível e aqui não é. De acordo com o seu quadro de servidores e com o seu diagnóstico. Ok, pessoal? Dúvidas sobre isso? Beleza, acho que ficou claro. Quais são os protocolos de segurança apresentados às escolas? Trabalhamos no dia 3 de novembro, protocolo de segurança. Eu fiquei até chateada com essa pergunta, porque parece que a gente não trabalhou. Desabafo, desculpe, deleta que eu falei, porque é assim mesmo. Mas são aqueles que nós trabalhamos no decreto 6.159, que a Josi colocou, lá tem todo espaçamento, eu lembro dela falando da luva, do copo descartável, esses são os protocolos, nós enviamos para vocês via SGD, fizemos a live, enviamos e-mail, colocamos no grupo. Alguém não recebeu o protocolo de segurança, que foi trabalhar dia 3 de novembro? Fale aqui ou cale-se para sempre. Estou brincando. Alguém não recebeu, pessoal? Beleza. Ninguém se manifestou, eu acredito. Não, é sério, se alguém não tem esse documento, eu estou brincando, tá? Se não tem esse documento, necessita conhecer esse documento, por favor, depois peça lá no meu PV que o grupo de diretores, eu faço dele uma biblioteca, a não ser quando meu celular bomba de documento, né? Mas eu tento recuperar o documento e enviar para vocês, mas existe sim um protocolo desde o ano passado, ok? O que mais que são as perguntas aqui? Acho que eu já respondi a maioria das dúvidas. Com relação ao ensino híbrido, vou aproveitar o pedagógico em mim, que não me cala. O que é o ensino híbrido nesse momento de pandemia? Pessoal, é quando eu ofereço duas formas de se trabalhar concomitantemente. Eu vou fazer um roteiro de estudo, que vai ter a minha assessoria no dia do bloco A, eu, professora, vou estar trabalhando aquele roteiro de estudo, e vou mandar para o meu bloco B o mesmo roteiro de estudo. Então, a mesma aula que eu faço presencial, uma turma recebe remotamente. Tá? Aí é que vai a pegada do negócio. O professor vai precisar saber fazer esse planejamento, dar essa sequência nesse planejamento, para que ele não se tumultue de serviço, para que ele não faça vários exageros de plano. Outra coisa que precisa estar atento, o diretor e a coordenação pedagógica precisam acompanhar esses planejamentos, para que ele tenha sequência, para que ele tenha lógica. Mas lembrando, na segunda e na terça, os alunos do bloco A e do bloco B recebem a aula, porém um recebe presencial e o outro remoto. Na quarta e na quinta, os alunos do bloco A e do bloco B recebem a aula, porém um presencial e o outro remoto. O pedagógico, resumindo, é isso, tá? Então, muito zelo na hora de fazer o diagnóstico, muito zelo na hora de imaginar esse planejamento. Não existe fala de pessoas de risco tendo que retornar para a escola, ok? Não existe essa fala. Por isso, o diagnóstico de vocês precisa ter essa seriedade, essa responsabilidade. É possível retornar, eu retornarei oferecendo isso de forma facultativa àquela família que deseja porque, na verdade, é uma prestação de serviço que a gente faz, né, que deseja essa prestação de serviço. Meu aluno precisa ser obrigado a vir remotamente? Não. O mesmo roteiro que eu vou entregar, eu entrego remotamente. Que eu vou fazer presencial, eu faço ele também, entrego remotamente. Para isso, vocês vão precisar fazer aquela logística, ela é bem interessante, mas isso vocês são bons, aliás, vocês são ótimos. Da minha parte, hoje é isso, tá? A não ser que vocês tenham pergunta, eu estou finalizando aqui. A Lili tem. Eu tenho. Faz, Lili. Aqui eu vi, pessoal, com referência aqui, eles pediram o quê? Que os alunos levassem garrafinha para tomar água. Tá bom, o aluno esqueceu a garrafinha, então vocês têm que ter copo descartável, tá? Para poder dar para esse aluno, para ele tomar água no bebedouro, porque não pode beber direto na torneira. Tem que ter o copinho ou então a garrafinha. Com referência à alimentação escolar, é assim, são poucos dias, né, para fechar 2020. Liliane, vai dar mais do que a dispensa de licitação, vai dar mais do que 17.600.
Aí vocês vão fazer a dispensa de licitação, tá? Depois eu vou até pedir ajuda aí o Tadeu, viu, Major Rafael, para ele fazer essa dispensa de licitação. Por quê? Na 866, parece que no artigo 24, pode fazer, quando é emergencial, pode fazer a dispensa de licitação. Com os valores menos, nós vamos fazer planilha de preço, entendeu? Vai ser pouco, eu acho que vai ser pouco os alunos, porque é só o fundamental, tem muitos alunos que talvez vão receber remoto, aí nós não sabemos a quantidade de alunos, então a gente vai fazer assim, só uma previsão de quantos alunos. Na hora que vocês estiverem fazendo esse plano, já tem mais ou menos o quantitativo de aluno que precisa. Outra coisa, pessoal, é com referência, tem escola que tem alimentos, né? Então, vocês podem utilizar nos cardápios esses alimentos já adquiridos, tá? Então, vocês podem utilizar esses alimentos adquiridos que vocês compraram, só que não pegaram. Então, vocês podem adquirir, pode pegar esses alimentos e utilizar nesse lanche, desse período. Tá certo? É porque foi informado que era para pegar esses alimentos e doar. Mas como se as aulas já estão retornando, utiliza também esses alimentos. Quem tiver, tá bom? Que não são todas as escolas que têm produtos adquiridos, só que não foram pegos. Então, esses aí vocês podem utilizar para esses que estão retornando às aulas presenciais. Entendeu? Legal. Outra coisa, antes que eu esqueça ele falando, pessoal, vocês vão sofrer, mesmo que permaneçam remotamente, algumas visitas dos órgãos de fiscalização, tá bom? Vigilância Sanitária, Ministério, né, da Justiça, e por aí vai, todos vocês, tá bom? Então, eles estão também numa ação para essa retomada, é uma vontade a nível nacional, acho que a nível mundial, né? Por isso, a seriedade no diagnóstico de vocês e no ponderamento a esse retorno, tá? Façam, se possível, o que é possível, sim, mas diagnóstica, registra, contextualiza tudo isso num documento que vai resguardar vocês. Quem não está com a sua comissão aí com saúde pronto, corre atrás, tá? Porque essa é uma responsabilidade do gestor da escola, ok? Se a Lili não tiver mais nada a colocar, se tiver algum outro assessor que queira fazer alguma fala, tá aberto, senão eu abro para a Josi vai fazer a fala, depois eu abro para as perguntas. Pode fazer, Josi. Bom, é só lembrar as escolas, aí você ressaltar, ou já estou ressaltando mesmo, que é até o dia 4, quer dizer assim, a escola, que daqui 2 dias a escola entregar esse plano de retomada. Quer dizer, são 2 dias para a escola que não fez ainda, não criou a comissão, está correndo atrás e pensar. A gente acredita que esse diagnóstico já esteja pronto. Porque, assim, tudo bem que você não queira retomar dia 8, você não vai retornar dia 8, você já, pelo diagnóstico, você já percebeu isso. Mas nós temos prazo, né? Nós temos prazo. Então, você diga que não vai retornar, mas pelo menos sinalize. Então, até dia 4, protocolar esse plano de retorno às atividades presenciais aqui na Diretoria Regional de Ensino, tá bom? Essa fala da Josi é interessante, porque ontem eu escutei, o prazo é até o dia 4, para quem já está com tudo ok, e há uma prorrogação até o dia antes, mediante a sinalização da escola, o porquê, né? Então, eu não tenho meu Consaúde, que já era para estar pronto, eu sinalizo, porque eu preciso fazer de acordo com todas as normas do protocolo, ok? Mas vocês precisam sinalizar para a gente, porque senão eu vou dar satisfação ao órgão competente, escola tal, direção tal, é assim, 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 tá? Porque a gente vem preparando vocês, apesar de, muitas vezes, né, falar, olha, não houve um planejamento, olha, não foi bem assim, tá? É aquela questão da malícia. Lembra que eu sempre utilizava essa para vocês, a malícia, ou a malícia, né? Então, vem aos pouquinhos liberando todo um projeto aí de retomada,
mas que a gente sabia que esse momento ia acontecer, ok? Alguém tem mais alguma fala da assessoria? Se não, está aberto aos diretores que quiserem fazer uso da fala. Lili, você tem alguma fala a mais aí? Tem, só respondendo aqui lá o Pedro Macedo, né, que fala que o dinheiro não deu para comprar o aparelho de sanitizar. Nós vamos sanitizar, pessoal, quem não teve condições de comprar o aparelho de sanitização, é fazer aquela sanitização que tem no protocolo. É usando água sanitária, usando o álcool, é esses aí, tá bom? A SEDUC não vai disponibilizar esse aparelho de sanitização, tá bom? E, deixa eu ver aqui, com referência aos... Não, é só isso. Depois, se eu for lembrando aí, vocês vão... Se vão falando. Pode falar, Cris. É a Cris. Não, respondendo a uma pergunta até do diretor José, diretor lá do Colégio São José Antônio, que ele fala a questão da quantidade de alunos, né, por sala. Zé Antônio, a meu ver, esse é um planejamento da instituição, da escola. Se você quer iniciar, só a título de exemplo, com 25%, você pode fazer esse início, esse retorno com 25%. Uma primeira semana, a nível de teste, você quer receber só as terceiras séries do ensino médio, né? Porque é turma de finalização, aliás, o ensino médio já vai terminar. Você quer fazer um reforço com eles. Vamos dizer, você quer tentar ir atrás daquele aluno que não compareceu, que ficou devendo atividade, porque vocês só têm ensino médio, já finaliza agora semana que vem, dia 6, dia 10, né, se eu não me engano. Então, você quer atender só esse público do ensino médio, da terceira série, só quem ficou devendo atividade, ou só a terceira série com reforço numa semana, né, metade dos alunos, para você ter, assim, mais segurança, menos público, né, na outra semana você atenderia a segunda, na outra, a primeira série, e assim sucessivamente. Esse planejamento, quem define é cada escola, né? Juntamente com a equipe de fiscalização, que é uma equipe interna, né, junto com a Consaúde. Essa definição, o gestor, ele tem autonomia sobre ela. Deixa eu dar um exemplo do IPES, que tem ensino fundamental, ou Colégio Militar, Unidade 1. A gente quer iniciar com o 9º ano somente, para a gente ver como vai ser, para a gente fazer uma experiência. Vamos trabalhar somente com o 9º ano durante 15 dias, as primeiras 2 semanas, para ficar bem reduzido o número de alunos, né, dentro da escola, para se fazer uma experiência. A escola tem autonomia, sim, para organizar isso, tá bom? O IPES quer trabalhar com o 5º, que seria a última fase, o último ano da primeira fase, e com o 9º, né? Trabalhar só com esse período na primeira semana a nível de teste. Tudo é uma questão de planejamento agora, tá? Vocês não precisam ficar ansiosos, tem que iniciar. A gradatividade, no caso do fundamental, isso. É a gradatividade, que você vai começando aos poucos, sentindo, e não deixar, uma coisa que a gente tem que ter bem ciência no caso do fundamental, não deixar o remoto para trás. Continua vendo aulas remotas, porque eu preciso fechar a carga horária. Lembra disso, né, que dos pontos do Conselho Estadual de Educação é o cumprimento das horas mínimas. Então, eu, em momento nenhum, posso banir o que eu já venho fazendo. Eu vou fazer um planejamento bem estruturado, bem estratégico, se for gradativo, onde eu vou, a cada dia, vou acrescentando mais uma turma, que eu vou sentindo todo, né, mas eu continuo com o remoto para não me dar problema lá no fechamento. Tá? E com relação ao médico, que é o do José, você vem com um plano, se for todo esse planejamento de vocês com saúde, sentiu o diagnóstico e os alunos não tiveram aprendizagem, é necessário, juntei minha equipe, fiz os MIT, então tudo legal, é um plano que eu vou chamar de plano de intervenção, né? Aí não tem um diário, não tem um cumprimento de carga horária, você vai ter uma flexibilidade, viu, José, e as escolas de ensino médio maior. E que eu acho que é fantástico agora para vocês mostrarem o potencial de vocês e a vontade, porque muitas vezes a gente, quanto classe, é taxado que a gente não quer trabalhar, e isso não é verdade.
Então, tá aí, né? Claro que tudo com muita segurança. Não dá para simplesmente eu ter vontade de fazer um projeto pedagógico e vou fazer se eu não tenho as condições dos recursos financeiros, recursos de tudo quanto é forma, né? E aí, de repente, o José tem uma flexibilidade de horário diferente que o fundamental não tem, tá? O fundamental precisa cumprir a carga horária. O ensino médio pode apenas assessorar, o que deixa ele mais livre com alguns outros detalhes aí. Fechei minha boca, porque eu falo demais, e aí tá aberto para vocês. Outro ponto importante, gente, é assim, olha, a comunidade em geral, a gente vê muito na mídia social essa questão, nós precisamos de um lugar para deixar os nossos filhos para a gente trabalhar. Esse retorno inicial, ele não tem condições de ser dessa forma, não. Né? Então, é uma coisa assim, a comunidade ela tem que estar ciente que esse retorno ele deverá ocorrer com muita responsabilidade, justamente para não ter o risco de abrir e imediatamente na sequência ter que fechar, porque é o que vai acontecer se esses índices começarem a disparar, né? Então, é isso, é se educar a comunidade e educar os alunos aos poucos. Esse retorno inicial, ele, assim, o aluno não vai para a escola todos os dias, ele não, de repente, a escola não tem condições de atender esse aluno de 7h30 ao meio-dia e meio, poderão ser 3 aulas só. Então, tudo é organização interna da escola. O integral vai poder funcionar só de 8 ao meio-dia, por exemplo. À tarde vai funcionar mais de forma remota. Isso tudo, né? Eu penso assim, que é uma chance de iniciar esse retorno presencial aos poucos. É isso, gente. Só uma resposta aqui, lá do Mundo Sócio Saber, perguntando se o administrativo volta normal. Mas o administrativo, que não são de risco, do grupo de risco, estão trabalhando normalmente. Eu não entendi qual foi o que queria ver sobre voltar normal o administrativo. Então, se os servidores que estão no administrativo não são de risco, eles estão trabalhando remoto. Mas os que não são de risco estão trabalhando presencial, normal. Tá bom? E aí, muito cuidado, pessoal, porque eu já recebi áudio aqui de servidores, contrato, que estão do grupo de risco, comprovaram, aí eles acham assim, eu quero sair do grupo de risco. Não é eu, Liliane, que vou tirar o servidor do grupo de risco. Se o médico der um laudo falando que ele pode trabalhar presencial, aí é aceito. Mas nós não temos poder de tirar qualquer pessoa que está no grupo de risco, tá? Só com laudo médico. E pedir para os professores, aliás, os servidores que apresentaram que são de risco, e aí quando pede o documento, esqueci de ir no médico para pegar esse laudo. Desde o ano passado, e sempre pede laudo. Então, para essas pessoas já procurar o médico, já verificar esse laudo para ter em mãos. Porque coloca coisa de 2019. Da última vez nós mandamos. Aí colocamos lá na observação para a secretaria, para a SEDUC, e o servidor vai procurar o médico para pegar algo mais atualizado. Então, eu só quero que vocês reforçam aos servidores de risco para que eles realmente vão atrás para pegar esses laudos mais recentes, tá bom? Da sua patologia. Tem alguém falando aqui no meu PV solicitando o questionário que a escola dele, né, possivelmente respondeu, mostrando interesse. Pessoal, isso é uma demanda de vocês, né? Nós não estamos aqui para questionar se sim, se não. O que nós estamos orientando é que vocês verifiquem o que a comunidade de vocês deseja. Faça e tenha documentado, tá? Eu não tenho acesso ao que foi feito, a gente mandou alguns questionários para vocês responderem, fazendo levantamento, teve até assim, não dou conta nesse momento, não sei, né, como que foi essa questão aí com vocês, mas é função
de vocês verificar o que a comunidade deseja ou não, como ela vê isso ou não, esteja aí registrado. Não é a gente repassar para vocês, muito pelo contrário, o que a gente vai fazer aqui é bater dados, né, conferir dados com o planejamento. Tá, ok? Então, existe sim uma liberdade, existe sim uma autonomia, mas com muita responsabilidade e respeito pelo direito do outro. Então, a escola que não fez, né, eu lembro, foi até engraçado, acho que o Manuel tá aí me ajuda, né? A escola que não fez, que não se sentiu, naquele momento eu orientei que ela podia fazer informalmente, né? Então, ela faça agora esse levantamento com a sua comunidade, e lembrando, se ela não tem possibilidade de atender devido a vários fatores estruturais, financeiro, de servidor, ela não tem como oferecer, ponto, documente, ok? Então, é bem tranquilo esse processo, volta quem pode, quem tem condições, e que é facultativo. Não tendo condições, eu só preciso me documentar, ok? Fechei a fala, senão eu falo demais, agora é com vocês, se vocês tiverem perguntas. Bom dia, Sibeli, eu tenho. Eline, me inscreve aí. E Eline, depois Manuel. Isso. Ok. Você deixou, Eline, para mim um pouquinho? Não, pessoal, que eu respondi, aí a minha falaram, não, eles estão querendo saber sobre 6 horas. Então, se a escola vai funcionar o dia todo, né, com esse retorno às aulas, então, o horário que tiver aula tem que ter alguém, né, do administrativo. Então, por que divide a turma, né, para poder, todos os horários que tiver aluno, tem um servidor, tá? Com referência a esse, porque no decreto fala 6 horas, né? Mas aí a escola vai funcionar outros horários. Então, é bom vocês dividirem a turma do administrativo para, enquanto tem aluno, tem alguém na escola do administrativo. Escolas de ensino médio, maior flexibilidade no planejamento. Mas fala, Eline. Tá, bom dia, pessoal. Bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Sibeli, eu tinha uma pergunta, mas você me respondeu sobre essa questão da flexibilidade, questão de carga horária, legal saber, a gente vai organizar aqui com a equipe. Aí eu fiquei na dúvida, são 2 situações, uma é específica nossa. A primeira você falou sobre os dias de atendimento e sanitização da escola. Segunda, terça e quarta, atendimento presencial para os estudantes que farão essa aula presencial. São obrigatórios esses dias, ou a escola também, através do comitê, pode se organizar em dias diferentes deste, visto que, por exemplo, na nossa escola nós temos um prédio amplo, que talvez não tenha um grande número de estudantes e famílias que queiram esse atendimento presencial, e nós temos também a condição da sanitização pós-aula, não pós-dias por semana, mas provavelmente a gente possa fazer isso diário, né, devido a primeira é sobre esses dias de atendimento, se também podemos colocar no nosso plano de retorno, 3 dias no caso, independente do dia específico da semana. E o outro é com relação às nossas turmas do curso do ProE de Enfermagem, se diante do retorno presencial, nós também podemos já colocar no nosso plano de retorno o atendimento do estágio. Eu sei que a gente precisa entrar em contato com as instituições parceiras que ofertam esse atendimento. Então, como está vindo essa portaria do governo e também a Secretaria de Saúde está lá junto, então eu acredito, assim, uma dúvida, podemos retornar também com o nosso plano de estágio para o nosso curso, que nós temos turmas que já encerraram e está dependendo só disso para a finalização do documento deles para o trabalho? Obrigada. Sim, você vai colocar a sua flexibilização, a forma que a escola está vendo isso no planejamento. A fala presente era que nós teríamos 400 e não sei quantos planos de retomada e planos de atendimento. Então, sim, Eline,
Faça o seu melhor plano, visualize sua possibilidade, busque as suas soluções e manda para cá, para a gente visualizar e junto com você ver o que dá, o que não dá e dar o veredito para vocês, tá? Tem essa autonomia com responsabilidade, tá bom? Manuel, não sei se respondi dele, mas agora é Manuel. Ok, bom dia. Estou Obrigada. primeiro agradecer pela oportunidade e antes de fazer algumas colocações, dizer que eu sou a favor da volta às aulas, está precisando, está na hora, não tenho preguiça de trabalhar, a equipe também não tem, mas a gente precisa levantar alguns pontos que a gente precisa responder, tanto para a nossa equipe quanto para os pais, né? Mas quanto ao retorno, sou total acordo, estamos juntos e vamos conseguir. Tá? Primeira coisa, eu vou fazer algumas ponderações sobre essa questão do Col Saúde, né? Eu estou tentando organizar aqui autoridades de saúde do município, eu não consigo, mas eu consigo gente ligada à área de saúde, vigilância e saúde, inclusive, para poder colocar pais, para poder colocar na comissão, né? Outra coisa, quando fala dos indicadores de saúde, nós sabemos que os nossos indicadores agora epidemiológicos, eles estão muito mais altos do que quando parou as aulas, né? Então, se a gente for usar os indicadores, nós não retornaríamos. Então, tem que se pensar nessas questões de usar indicadores. Vamos ser realistas. Outra coisa, para mim fazer um levantamento dos indicadores da minha clientela, da nossa clientela aqui, eu não consigo pegar aqui. Eu tenho alunos de tudo quanto é parte de Palmas. Eu tenho um aluno do Luzimangue, de Taquaral, de Taquaraçu, da Vila União, tudo quanto é canto. Então, entendo que eu Palmas, no geral, eu não posso usar porque nós não temos uma clientela específica. Já isso falando da especificidade da nossa escola. E uma coisa que eu vou observar, os indicadores epidemiológicos é muito mais alto do que quando paramos as aulas. Então, discutir esse fato aí é um pouco ambíguo, no meu entendimento. Sobre a questão do revezamento, vamos para as perguntas. Revezamento, eu tenho que fazer ele a cada dia ou eu posso fazer ele semanal? Eu não, a escola pode fazer a semanal se a comissão entender que pode ser semanal. Pode? Bacana. Segunda pergunta. Esse plano de reforço aí das atividades, para a gente que trabalha só ensino médio, eu vou consultar a nossa clientela. Se a gente tiver demanda, a gente estabelece. Se não tiver demanda, não se faz, correto, né? É uma pergunta meio simples, mas precisamos que fique claro isso. Outra coisa sobre planejamento. Os professores vão ter que fazer 2 planejamentos. Planejamento remoto e planejamento presencial. Eles vão precisar fazer os roteiros. Assim, talvez eu entendi desse jeito, mas você sabe que a primeira coisa que eu vou receber dos professores é essa pergunta. Então, eu quero me municiar aqui para poder depois responder. Então, Sibeli, eu preciso continuar depois, mas eu preciso que você fale sobre essa parte. Sim, sobre o planejamento. Então, nós preparamos, foi uma solicitação minha para o currículo, eles queriam fazer sexta-feira, estavam ansiosos para dar esse retorno para vocês. Aí eu falei, não, calma, senão todo mundo vai achar que é uma correria, uma sangria desatada, não é. Semana que vem o currículo vai estar dando sugestões de planejamento para reduzir, para o professor se visualizar nesse processo e ver que ele não precisa fazer 2 planejamentos, que né, de cada aula é possível se dar de formato híbrido, tá, Manel? Eu não vou ficar debatendo isso aqui, porque a gente vai entender nas formações, mas está preparada para a semana que vem. Eles queriam colocar num dia só, eu solicitei que cada dia fosse um componente, tá bom? Então, cada dia terá um componente aí trabalhando o seu plano de aula. Aí, esse vídeo vai ficar disponibilizado para vocês utilizarem com os professores. Mas, realmente, não é necessário. A gente só precisa visualizar que dá para fazer de outro formato, tá? Então, o planejamento pode ser um só. Então, emendando uma pergunta, os professores de ensino médio terminam todas as aulas, terceira série já estão de stand-by, e o das primeira e segunda série termina agora dia 6. Eles não serão dispensados, eles terão que estar prontos para qualquer
para qualquer convocação, para essa formação eles participarem, correto? Essa questão aí do RH, eu não sei se você pode falar. Oi, posso Assina falar? aí, pode. Pronto. O que é que nós acordamos com o currículo? Para o ensino médio, nós não iríamos reunir com os professores, entendeu? Nós vamos reunir com o pessoal do ensino fundamental, até porque o ensino médio, eles vão estar trabalhando um reforço, né, do que já foi trabalhado. O ensino médio não vai ser reunido, só os do ensino fundamental. Ok, mas aí entende-se que se a gente tiver a demanda da clientela para reforço, eles não estão liberados. Claro, isso está bem entendido. Agora, uma pergunta que é chata. Se a previsão do ano letivo é para começar só dia 4 de abril, nós, da escola exclusivo de ensino médio, não poderíamos ter um tempo maior para a elaboração desse plano? Hoje é uma situação. Nós estamos entrando em fevereiro. Março pode ser outro. Abril pode ser outro. Então, a gente não poderia ir construindo esse plano agora no mês e não com esses 8 até dia 4, com mais 4 dias. A gente não poderia ter esse prazo maior para a gente poder fazer uma coisa bem mais planejada? Sim, Manuel, desde que você sinalize para mim. Aí, você está sinalizando aqui, eu já entendi a intenção da sua escola, mas eu preciso dar um retorno. Então, sinalize de forma documental a sua intenção. Você está, assim, um pouquinho beneficiado, vamos dizer, por ter só ensino médio. Então, tem toda uma flexibilidade. Não utilize, por exemplo, eu não sei como fica a questão dos contratos, porque você já entrou numa parte do RH, não sei se você tem esse professor aí, não sei quando ele vai ser desligado, mas o intuito aqui Só não março. é isso. De março, então, se ele tem isso, que legal que ele possa estar trabalhando em favor dessa clientela, tá? Mas lembra que é tudo flexível, você tem essa prerrogativa, assim, só documenta para mim e me retorna. E com relação aos indicadores, Manuel, você tem totalmente razão, tanto é que eu coloquei um site aqui da saúde que dá dia a dia, ele te dá uma estimativa. O plano de vocês é totalmente mutável. Este momento pandêmico, dependendo da situação, muda para tudo. Foi uma fala da secretária, ela fez um exemplo, que tinha cidade que mesmo parado em março, até o final do ano, nunca teve um caso de contaminação, mas mesmo assim, aqueles alunos não tiveram aula. Então, vocês vão precisar estar atento a esses indicadores, sim, e considerar, sim, e levar ao debate, viu, Manuel? E aí você, como articulador, coloca o lado daquele que quer voltar, mas também considera os dados aí. E se a equipe, sua equipe, né, o com saúde, falar, não, é arriscado demais, por quê? Porque a gente está assumindo essa prerrogativa. Por isso eu coloquei autonomia e responsabilidade. Então, a coisa é exatamente muito séria. Muito, muito séria, precisa ser considerado esses índices aí. E com relação ao seu diagnóstico, aí nós vamos ter que tentar buscar alguma estratégia para tentar atingir o máximo dos seus alunos, que eu sei que é difícil, Manuel, mas depois no PV a gente pode tentar estabelecer, pensar junto, né, junto com a inspeção, junto com a supervisão. A ideia que eu vou discutir com a saúde é de pegar os dados gerais de Palmas, que a gente pega a gente do Taquari. Sim, a gente está em Palmas, é lógico, é município de Palmas, é diferente dos outros municípios. O que a secretária pede é que a gente tenha esse olhar para o meu município, né? Cada um dentro do seu município, considerando seus dados. Pode continuar, Manuel. Eu queria falar uma coisinha aqui com o Manuel, rapidinho, só uma colocação. Para você, para o Raquel de Queiroz e para o Colégio São José, para as demais escolas que atendem somente o ensino médio, eu vejo que a preocupação de vocês agora seria um plano, já que o ano letivo finda agora dia 6, seria um plano de reforço para os alunos de vocês, um resgate a alunos que evadiram, né, para tentar puxar esses meninos de volta, tentar dar uma outra chance. O ano letivo de 2021 seria à frente, adiante, porque é igual ficou, não é agora. Então, o objetivo de vocês é diferente
das escolas de ensino fundamental. Aí, primeiro tem que ser feito assim, vocês vão ter que pesquisar qual aluno que não apareceu e por quê. Vamos tentar ir atrás dele? Temos fevereiro e março inteiros para a gente tentar resgatar esses alunos que evadiram a pandemia. Ela nos dá essa flexibilidade de dar aí uma chance maior para esse aluno, né? Para ele entregar essas atividades, né? Aí, assim, tem aquele grupo que poderia ter um reforço, né? Segunda série. Eu acredito que os meninos que terminaram a terceira série do médio, pouco provável eles voltam, já fizeram Enem, alguns, enfim. Segunda série do médio, um reforço nas exatas. Quantos alunos que demonstram interesse em participar? Então, é um planejamento diferente. Vocês estão com o ano de 2021 fechado, né? Seria a título de reforço escolar. Eu gostei, Cristiane. Obrigado. Acho que a gente vai focar um pouco nessa questão. Outra coisa, a gente já começa a pensar com a cabeça do adolescente. Essa demanda ela vai existir, da questão do reforço. Até porque eles estão doidos para sair de casa. Talvez não a fim da reposição e de sanar mas de sair de casa. Isso aí, então, essa demanda a gente vai ter, com certeza. Nós também estamos, né, Manuel? Nós também estamos com vontade. Não, gente, assim é isso. E as perguntas, as dúvidas que a gente tiver, a gente vai fazendo, Sibeli. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa, parabéns à Secretaria de Educação. A gente precisa retornar. Agora, nós estamos com um problema aqui, eu até conversei com a Maristela ontem, eu sou muito agoniado. Os pais estão cobrando muito. Quando a secretária soltou que essa possível volta é dia 4 de abril, vocês não imaginam como estão os grupos de WhatsApp dos pais da escola, né? Que cada turma a gente tem um contato. Então, assim, está gerando que vocês sabem, e aí começa. Então, esse distanciamento do término do ensino médio para lá, esses 2 meses aí é complicado. E certamente perderemos muitos alunos, e aqueles que tiverem condições, de repente o pai até leva para a escola particular, mas isso faz parte, não tem como. Olha, mas Manuel, a gente dá uma resposta para os pais. Aproveitando a sua fala, que você sabe que a minha mente é meio turbulenta, e eu fiquei imaginando os altos projetos que o ensino médio pode fazer e mostrar o potencial que essa escola tem, né, de pensar um pouquinho fora do tradicional, de trazer uma aula, de repente, prática, para ensinar coisas que são interessantes aos jovens. Mas isso aqui é coisa minha, tá? Se eu tivesse na direção de uma escola de ensino médio nesse momento, eu tivesse uma equipe que fosse junto comigo, eu ia realmente fazer altas gincanas. Vamos conversar mais sobre isso. Depois, tá bom, Manuel. Para finalizar, a gente oferece refeição, né? Então, não lanche, o almoço. A gente voltando nessa questão do revezamento, a logística continua a mesma. Posso continuar cedendo as refeições na hora do almoço. Isso tudo a comissão pode definir aqui. Isso, né? Oi. Oi, Manel. Sim, Manel. Vão oferecer o lanche para os alunos. E almoço também. Almoço também. Sim. Ok, tá bom. É isso. Então, ok, gente. Obrigado. Eu finalizo as minhas. Próximo. Opa! Paulo Washington. Bom dia a todos. Todos estão... Bom, sou o Washington da Escola Entre Rios. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu já estou desde o começo, uma boa parte delas, a maioria, já foi tirada hoje. Obrigado, Sibeli, e a toda a equipe. Vocês estão indo muito bem. A minha dúvida com relação à questão jurídica, né? Assim, a escola vai estar tendo uma certa autonomia para fazer as escolhas. Oxalá que as escolhas sejam certas, sejam bem acertadas, né? Nesse sentido do retorno, né? Mas essa autonomia, ela está sendo assim muito subjetiva, no sentido de dizer assim, a escola vai cumprir todos os protocolos. No caso, a nossa já está praticamente com tudo em dias, assim, com alguns detalhes que a gente está acertando essa semana, mas, digamos assim, eu tenho um probleminha aqui, que eu fiz aquela, não sei se vocês podem enxergar, mas eu consegui fazer o levantamento com os pais, como a nossa escola é rural, foi feita a visita e tal, e fizemos um levantamento,
foi feito um formulário para os pais dizerem se estavam seguros, seguro, mas um pouco preocupado, e totalmente seguro. Lembra que lá atrás a Cibele e o pessoal passou isso para a gente? Nesse caso, 23 pais de alunos, no caso, disseram que estão totalmente inseguros, né? 6 mais seguros, um pouco preocupados, e apenas 5 seguros. Ou seja, se fosse olhar pelo tempo, quando foi feito essa solicitação, eu não teria um feedback total das famílias, embora a gente vê muitos perguntando, quando a gente está entregando material, quando volta às aulas, como vai ser, né? A minha preocupação nesse momento se a escola está tendo essa liberdade, vamos dizer assim, entre aspas, para fazer essa autonomia, para fazer essa volta, esse retorno. Se der certo, beleza, mas se por um acaso a gente tem a infelicidade de ter um caso de Covid nesse retorno, isso pode ser bem precário para a gente, né? Esse é um ponto, tá? Outro ponto com relação à alimentação escolar, né? Digamos, o decreto saiu foi agora no final da semana passada, né? Para a compra de alimentação, porque a gente doou tudo que tinha, né? Para a compra dessa alimentação, vai requerer um tempo, vai querer uma organização para fazer todos aqueles critérios de tomada de preço, de licitação e tudo mais, né? Vai ser feito, por exemplo, se caso a gente tiver com tudo ok, na parte do comitê de pandemia, a escola está toda certinha, a escola vai ter essa liberdade para fazer uma compra de emergência para o retorno às aulas, compra de alimentação. Tem alguém que abriu o microfone aí. Eu. Sou eu, Washington. Eu falei poucos minutos atrás sobre a aquisição da alimentação escolar, que não precisava licitar se passasse de 17.600, porque era só fazer uma dispensa de licitação devido à emergência. Só que vocês só precisam saber, assim, o quantitativo. Então, pelo número de alunos, tem algum aluno seu que talvez não vai querer voltar a ser presencial. Então, vocês terem, assim, pelo menos uma previsão da quantidade de alunos que vocês vão atender, né? Devido à urgência. É claro que até o dia 8, vocês não vão retornar. Então, dá tempo de vocês fazerem esse planejamento. Por quê? Vocês vão fazer o plano, ainda mandar aqui para a DRE, para poder retornar às aulas presenciais. Tá bom? Ok, Liliana, obrigado. A última parte da pergunta, porque ela também era prolongada, que nem a do Manuel, foi muito legal. A última parte, porque são muitas coisas, né? Mas a última é com relação a esse estudo híbrido, né? Os professores estão para ficar assim meio carequinha, que nem eu, de tanto trabalhar com essa questão porque tem pais que às vezes perguntam, meu filho, tem gente que bota a gente na parede, né? Meus filhos estão sendo ensinados por mim, o professor não está fazendo nada. Gente, o professor está trabalhando muito na organização desse material. Aí agora vai, digamos assim, parte da pergunta já foi respondida, né? Que é a questão de fazer um plano só para o presencial e para a distância, né? Mas, assim, mesmo assim, se você vai trabalhar em 2 polos, uma parte na escola e outra parte em casa, eu acredito que vai ter uma sobrecarga muito grande. Eu não sei como é que vai ser feito, apesar que a Cibele já disse aí que a semana que vem vai ser dado modelos, ou para a gente, assim, um roteirinho vai ajudar a gente, né? Mas é preocupante. Aí todos esses critérios, eu até fiz essa pergunta no chat, todos esses critérios pode forçar, isso não poderia forçar, por exemplo, a escola ficar só de forma remota por conta de toda essa complicação, ou então só de forma presencial, que talvez não, pelo que eu estou vendo, talvez seja só de forma remota. Então, assim, não sei, muitas dúvidas, muitos problemas, mas aos poucos nós vamos resolvendo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos. Eu já vi que parte das respostas já foram dadas.
e a gente ainda tem muita coisa, mas vai descobrindo e conversando com a equipe aos poucos. Muito obrigado, viu, Cibele, Liliane, muito obrigado à equipe. Washington, só você me chamou a atenção e é interessante a sua primeira pergunta, com relação e se tiver um caso positivo. A partir do momento que você fizer o planejamento e esse pai se posicionar que quer que esse aluno retorne, faça um documento, né, redimindo a escola de qualquer possível contaminação ou doença, porque a partir do momento que você oferece, você está dentro dos protocolos, você coloca isso num documento, depois a gente vai pensar junto aqui com a inspeção, os meninos estão me acompanhando, num modelinho, tá, para que o pai assine, né, sabendo que o filho retornando tem essa possibilidade que a escola, né, está oferecendo o que ela pode, fazendo o que ela pode, tá? Seria interessante um despertar disso também, tá bom? Então, eu acho interessante a gente se resguardar nesse quesito, ok? Então, fica aí a dica, depois a gente vai tentar estipular em um modelo, viu, meninos da inspeção? Próximo, quem tem mais pergunta? Rose, pode falar. Hoje não estamos te escutando, acho que você está bem longe do microfone. Ainda nada. Só aguardando da Rose, tem alguém que, porque a gente ganha tempo, né? Tem alguém aí depois... Oi, estão me ouvindo agora? Agora, sim, Rose. Tá, era uma configuração aqui. Não, então, a gente teve várias experiências no ano passado, e a gente está tendo ainda com a questão do sistema híbrido, né? A gente pode trabalhar em sistema modular, eu vou explicar. Por exemplo, o aluno vir 2 vezes, a gente fazer por módulo de aulas, cumprindo a carga horária, e o professor, o aluno não tem que vir os 4 dias para a escola. Seriam 2 dias de explicação modular e 2 dias ele faria material impresso. Porque aí a gente daria a mesma chance para todos os alunos, né? E o professor trabalharia um conteúdo só. Né? Foi uma forma que a gente pensou. Tá? Parabéns, Rose, interessante. Não, porque assim, ó, vamos pensar, a gente vai ter uma aglomeração se a gente não trabalhar de forma assim. Eu pensei na forma modular, por quê? Assim, junto com a equipe aqui, a gente está pensando aqui agora. Porque não tem como você oferecer online e impresso e aula presencial, porque o professor vai morrer louco. Entende? Então, o que a gente faz? A gente oferece a aula presencial para aqueles que querem e a gente continua com o material impresso. E o pai assina um termo, que ele quer ou não, uma das 2 opções, certo? Se no meio do caminho ele achar que deve mandar o filho para assistir uma aula, ele tem esse direito, certo? Mas o professor não vai morrer louco, porque ele vai trabalhar em sistema modular. Então, essa semana, vamos supor, português, matemática, inglês, arte e tal. São 2 dias dessas aulas para aquelas turmas, tá? Na outra semana, as turmas serão aulas de outras disciplinas. Então, ele tem uma semana, 2 dias daquela semana para fazer atividade, porque naquelas explicações, naqueles 2 dias, os professores podem. Nós não aglomeramos demais dessa forma, né? Outra coisa que a gente precisa pensar é que, assim, se um aluno for contaminado da turma, essa turma toda entra em quarentena. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente também vai ter que pensar como é que a gente vai atender esses alunos que vão entrar em quarentena, porque alguém vai pegar Covid, com certeza. Remoto. E aí, então, assim, a gente precisa, nesse momento, também ter uma visão que algumas escolas têm bastante funcionários, mas outras não têm. No apoio, no pedagógico, nessa parte. Então, minha sugestão para esse momento, que os professores auxiliares, nos 2 dias, se a gente for entrar
no serviço modular, que eles fossem apoio pedagógico dentro da escola, como estão sendo agora. Por quê? A gente teria um respaldo desses professores na parte remota, caso aconteça uma quarentena de alguma turma, tá? Porque tudo isso a gente tem que pensar, né? Tá certo? Isso mesmo. Tá? Vale o planejamento. Então, não tem problema se a gente fizer modular, não tem problema. Você vai fazer o seu planejamento, contextualizando toda a sua realidade, baseado nos seus diagnósticos de servidores, de alunos, de casos, considerando a possibilidade de que pode haver contaminação, sim, então o plano é mutável e pode a qualquer momento ser suspendido, tá, gente? A gente dá início e reza para que tudo dê certo, mas caso houver qualquer coisa, a gente retrocede. Isso é bem tranquilo, tá, Rose? Agora, e muita gente envia, e de repente é uma ideia interessante, trabalhar em módulos, né? Desde que a gente cumpra a carga horária do fundamental. Ressalto, o médio tem flexibilidade, fundamental tem obrigatoriedade de cumprimento de carga horária, seja ela de forma presencial, seja ela de forma remota, eu preciso fechar meu período letivo com a carga horária completa. Esse é o ponto, tá? Mas, ok, eu não vejo problema, viu, Rose? Não, tá certo. Agora, o que o Manuel falou, eu vou endossar. Assim, o período está bem curto para a gente, esses 2 dias. Se pudessem prorrogar um pouquinho mais, porque, assim, nós estamos em fechamento de bimestre, né? Nós estamos fazendo aquela busca ativa, certo? E a gente ainda vai ter que parar para fazer, assim, dar ainda uma mexida nesse comitê, porque, assim, não é em todas as regiões que é fácil montar comitê, tá, gente? E aí, assim, eu tô, assim, que nem o Manuel, pedindo mais um tempinho, porque aqui eu tenho 2 modalidades bem diferentes, né? Ensino fundamental regular e eu tenho novo ensino médio, que é bem complicado para a gente fazer a carga horária, né? Então, assim, se puderem se tiver esse olhar, assim, né? Eu acho que seria bom para a gente nesse momento também. Tá? Com certeza, Rose. A gente tem esse olhar, a SEDUC tem esse olhar, fomos orientados para isso, tá? Então, o que a gente pede é a sinalização da escola, que vai precisar de um pouquinho de tempo maior. O que a gente quer é que vocês retornem com muita responsabilidade, muita segurança, que é o primeiro pilar do início da pandemia que a secretária levantou lá nos pilares desse momento. Próximo. Sibeli, sou eu, Emerson, Beira Rio. O Emerson, Luzenita com a mãozinha, depois o Rafael, pode ser assim? Rafael levantou a mãozinha por último, então Emerson, Luzeni e Rafael. Vamos lá, Emerson. Eu completo o que os meninos colocaram. Eu vejo que não precisava, desse momento, cada escola pedir um pouquinho mais de tempo, né? Eu penso que o que foi colocado aqui, nós poderíamos ter um pouquinho mais de tempo, né? Em vez de você receber 30 ofícios aí, você já está tendo essa sinalização, né? Beleza, então vocês queriam que eu sinalizasse como a DRED Palmas pede a prorrogação. É isso? Todo mundo de acordo? Porque isso é fácil, se todo mundo, porque às vezes tem gente que já está pronto, então eu não quis pular essa fase. Mas se todos vocês fizerem essa solicitação hoje aqui para mim tranquilo, nós vamos sinalizar para a SEDUC que a gente vai prorrogar até o dia 8. Ok, pessoal? Continuando, Sibeli. Até dia 8 já dá, porque até dia 4, por mais 4 dias. Você não inventa não, Sibeli. Até dia 8 nós já temos naturalmente. Mas eu vou conseguir esse para vocês. A questão é o fundamental, lembro, o MED tem essa prerrogativa. Mas vou tentar, gente, já estou sabendo da intenção de vocês e vou representá-los, tá? Pode deixar comigo. Certo. Outro ponto, Sibeli, que foi falado muito, né, em relação ao transporte escolar. Dentro da escola, eu não estou preocupado, né, lógico. Tem um mínimo de preocupação, mas aqui nós vamos ter muitos profissionais para nos ajudar. A minha preocupação, Sibeli, mesmo que seja a metade dos alunos dentro de um ônibus, essa metade de aluno
se não tiver uma pessoa, enfim, a primeira colocação foi essa, que alguns colegas colocaram, e também foi a primeira coisa que eu coloquei na minha primeira reunião aqui com a equipe, né? Porque se tiver 5 alunos dentro do ônibus, os 5 alunos vão sentar juntos. Isso é um fato. Nós que trabalhamos com transporte escolar, né, a minha escola, Entre Rios, entre outras aí, e o público principal utiliza-se do transporte escolar, a gente conhece bem essa realidade. A minha preocupação hoje em relação ao transporte escolar é essa, tá? Eu já pensei em algumas possibilidades, né, sei lá, de professor do ensino médio que está sem aula, ajudar nesse processo, né, mas professor é muito complicado de você mexer, às vezes, nesse sentido. Não são todos que concordam, mas, enfim, eu tenho essa preocupação, tá, com meus alunos. O segundo questionamento, a segunda colocação, em relação aos representantes da saúde. O Luzimangues, ele não tem muito a ver com o Porto Nacional, né? A gente está aqui, mas o nosso público, ele tem um primeiro atendimento aqui, eu encaminhei um ofício para a Secretaria de Porto, pedindo para eles informarem como que está a situação epidemiológica no Luzimangues, mas o nosso público, quanto necessita mesmo, vai para Palmas, né? Então, eu não sei como que eu vou me organizar em relação à questão da saúde, tá? E, para finalizar, o ensino médio finaliza agora, né? Então, nós da Escola Beira Rio já temos uma preliminar, nós vamos com o fundamental, né? Nós vamos com o fundamental, eu vou usar esses professores que vão sair agora do ensino médio, né, para substituir algum professor que está do grupo de risco lá no ensino fundamental, né? Eu tenho uma professora inclusive está passando por cirurgia amanhã, enfim, eu vou fazer essa troca e vou solicitar que alguns professores venham nesse processo da busca ativa mesmo dos alunos, de estar atrás, de estar todo essa organização. E adorei a ideia da Cristiane, quando ela coloca para a gente levar, por exemplo, só o 9º ano, só o 8º. Aqui, nós, num primeiro debate, a gente já pensou em dividir, né, entre manhã e tarde. Né, manhã, 9º ano, à tarde, 8º e 7º, de manhã, 9º e 6º. Para a gente ter essa divisão de espaço. Nós temos muitas salas, temos espaço, então a gente pensou desse escalonamento. E eu gostaria depois que a Rose, né, nos desse uma luz. Eu achei interessante a ideia que ela colocou, né, inclusive depois eu vou mandar até uma mensagem para ela me dar uma força aí naquele sentido de modulação lá, de blocos, né? Posso ir, Everson? E é isso, eu acredito que nós estamos dentro desse caminho. Mas a minha preocupação principal hoje, Sibeli, é com o transporte escolar. Essa é a minha preocupação. Porque dentro da escola a gente vai conseguir, sim, ter uma dinâmica de distanciamento. Agora, dentro do transporte escolar é a minha preocupação. Esses alunos, eles estão muito eufóricos, estão muito agoniados, né, para retornar. E, enfim, e para muitos, eu acho que para a maioria, a pandemia já acabou há muito tempo, a gente vai na praia, a gente vai fazer uma caminhada, está encontrando esses meninos aí para todo lado, todo mundo sem máscara, então, é isso. E, de antemão, eu acredito que o Beira Rio vai começar as aulas no dia 15, tá? A gente já deu mais ou menos uma base, porque é o tempo da gente acabar de ajeitar uns detalhezinhos na escola. Eu demorei um pouco mais a mexer na parte estrutural, porque eu estava realmente, eu tenho a minha preocupação financeira em relação a isso, mas já é o prazo da gente terminar e receber esse material que vem da SEDUC, essas máscaras, essas coisas. Tá bom? Obrigado.
Legal. Eu sinto não poder responder a questão desse auxiliar para o ônibus, porque isso é uma questão de RH, de contrato, mas a gente vai tentar documentar a solicitação, né, Lili? E tentar ver... Oi, Cris. Sou eu. Eu ia falar exatamente isso para vocês. A Escola Estadual Beira Rio, ela precisa ter um olhar muito diferenciado com relação ao transporte escolar. Penso eu que 80% dos alunos chegam ou mais, né? Talvez seja um índice até maior, né? Eles utilizam... 90, Cris, 90. Olha aí. 90% dos alunos utilizam o transporte escolar. Então, assim, como estamos numa pandemia, penso que tem que se procurar o setor responsável para se pedir ajuda, né, nisso aí. Sim. A gente o legal da reunião que fica registrada aqui, a Lili está acompanhando, a gente vai ver se a gente consegue intervir e ajudar, né, e ele já está se planejando para o dia 15, vamos ver como que a gente consegue. Emerson está anotado aqui, a Luzeni deu a palavra para o Rafael, né, e Rose está aí para fazer a solicitação do compartilhamento aí das ideias depois, tá bom? Rafael, é sua vez. Bom dia. Acho que vai mais para a Liliane a pergunta, porque a alimentação escolar, ela, via de regra, da onde eu sei, ela é vinculada ao dia letivo. E o ensino médio não vai ser mais dia letivo, vai ser reforço, né, se for o caso de retornar. Então, nós teremos amparo legal para fazer a merenda escolar? Bom dia, Major. Sim, ontem nós tivemos uma reunião, eles falaram sobre o ensino médio, que já finalizou, mas se quisesse retornar com essa aula de reforço, tanto que eles falaram até do recurso que vocês receberam referente a 2020, que vai ser utilizado em 2021. Então, foi dado nessa presença dessa pandemia, de tudo que aconteceu, foi dada essa abertura para vocês fazerem esse recurso, se vocês presenciais, né? E pode utilizar o recurso que está em conta do PENAI. Muito obrigado, só essa dúvida mesmo. Agora dá para fazer aquele projeto. Com toda a segurança, eu acho interessante. Gente, mais alguém quer falar a palavra? Eu mandei o convite para a Maristela, não sei se ela conseguiu entrar, se ela já está por aí, mas ela ia tentar entrar. Apesar que ela disse que agora ela... Oi, fala aí, Lili. Eu novamente. Eu fiz uma pergunta no chat, mas aí acho que não foi visualizada, eu vou fazer aqui. Com relação à questão do retorno a partir do dia 8 ou depois do carnaval, né, que a gente logo vai ter um feriado aí. Entre 8 e 12, nós temos a recuperação final, então será provavelmente depois do carnaval. Aí, com relação a esse retorno, com certeza, porque nossos alunos já estão aqui tudo interessados, aí eu te pergunto, encerraremos o ano letivo dia 6 agora com o conselho de classe. Nisso vai sair o resultado dos meninos aprovados ou não. E eu te pergunto, com esse atendimento presencial na escola, eles terão a oportunidade de mudança desse resultado? Como fica a questão de registros, de atas e de diários? Ótima pergunta, e eu realmente fico sem saber como responder. O que eu tenho de informação é que datas de fechamento não se alteram, né? Isso tem uma ata. Mas já que nós estamos numa pandemia, convém a gente fazer a solicitação e verificação. Eline, essa resposta eu vou te dar depois. Eu vou solicitar a inspeção escolar a nível de SEDUC. Vou falar da sua sugestão, se é possível, né, refazer. Eu acho que vai ser um favorável para vocês, mas deixa eu confirmar lá, tá ok? Vou levar a solicitação. Interessante. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Todas as dúvidas? Eu sei que vão ficar muitas, mas a gente está aqui à disposição também lá no PV. Teve sugestões do sistema prisional de fazer um momento tranquilo, a gente agenda, tá? Lembrando que o currículo vai estar assessorando vocês nesse planejamento híbrido semana que vem. Então, dúvidas, demandas, reclamações com relação a esse planejamento, foi uma solicitação minha para o currículo, Cida tá aí, as meninas estão aí, que elas tentassem mostrar que é possível reduzir, né? Trabalhar de uma forma não tão maçante,
né, tentar visualizar isso de uma forma mais tranquila no plano de aula, né, no trabalho do professor lá na sala. Mais alguém? Parece que a Rafael está com a mão levantada, mas ele já falou. Eline também está com a mãozinha levantada. Manuel, você está com a mão levantada, você quer falar novamente? Não, Sibeli, está tranquilo, obrigado. Já baixei aqui. Não. Ninguém quer mais a fala, a gente pode fechar a reunião. Acho que a Maristela, não sei se ela conseguiu, eu chamei ela e se posicionou, mas ela vai estar indo, viu, gente? Ela está fazendo as visitas em loco. Então, ela falou assim, você continua daqui, então eu estou continuando a trabalhar, e ela está indo aí acompanhar vocês em loco com os supervisores e a equipe, tá? Gente, autonomia e responsabilidade, né, com muita seriedade, vocês são capazes, vocês são uma equipe ótima, né, nós estamos muito bem assessorados, eu sei que vocês vão considerar todos os pontos dos servidores, dos pais, dos alunos, o do rendimento escolar, né, e vão prestar esse serviço com todo louvor, como sempre fizeram. É o momento das escolas que têm a oportunidade de mostrar seu potencial. Eu chamo essas escolas de ensino médio que vai ter uma maior flexibilidade a mostrar a cara de vocês, né, a mostrar que mesmo em tempos difíceis vocês conseguem fazer um trabalho diferenciado em prol desses meninos, né. As escolas que têm o fundamental, que precisam terminar essa carga horária, vale o plano aí também de módulo, de flexibilidade, como o Emerson bem aqui, parabéns, o Beira Rio, né, dessa visualização, desse atendimento. O que a gente puder ajudar, estamos aqui à disposição. Dúvidas também no PV, os decretos, se necessário, a gente manda novamente, isso é bem facinho, já foi mandado uma vez, a gente manda novamente. O Márcio está com a mão levantada, o Márcio quer falar. Eu vou me despedir, tá bom? Porque senão eu falo demais. Eu quero que vocês se sintam abençoados aí onde tiver, que todas as decisões que forem tomadas pelo Consaúde sejam decisões para o bem, tá bom? Márcio, é sua vez. É só rapidinho, só para complementar, e às vezes até já talvez responder a pergunta da Eline. Tecnicamente, eu posso responder. Se encerra dia 6 de fevereiro, porém é previsto oficialmente os 3 dias de recuperação. E lá no SGE tem o menu da recuperação final, que se a equipe escolar conseguir recuperar o aluno, basta lançar a nota lá, mesmo estando excedido o prazo, que ela vai sobrepor a nota, estando o aluno reprovado, e vai aparecer lá na ata dos resultados finais, tá? Estando dentro daqueles dias. Ok? Qualquer dúvida também estamos por aqui. Oba, o Márcio me ajudou, que essa eu não sabia. Respondi. Márcio, aprendi hoje. Lili? Oi, desculpa aí. Qual foi a pergunta aí? Eu estava perdendo. É para você falar tchau. É para você falar tchau. Ah, sim. Tchau, pessoal. Olha, eu sei que é difícil, mas estamos firmes, né? E vamos conseguir. Amém. Você lembra quando foi para ser remoto? Tudo que é novo a gente fica meio com medo, mas vai dar tudo certo, com certeza. Nós somos mais, não é? Pessoal, Com Deus a gente vai longe. Frequência e avaliação tá no chat. Fiquem com Deus e pode acionar a gente aí no PV, tá? Não esquece de preencher. Beijo, bom almoço, muita luz aí para vocês. Obrigada, equipe. Obrigada a todos.